Olá a todos, como vocês estão? Meu nome é Epson Araújo, eu sou psicólogo tomista, estou aqui em companhia da Dani, também psicóloga. Oi, Dani, tudo bem? Oi, tudo bem comigo? Graças a Deus. E contigo? Tudo ótimo também, graças a Deus, né? Dani também psicóloga tomista junto comigo. E hoje nós iremos falar, né, do assunto de cinema, né? Aliás, Dani, quando a gente for falar desse filme, né, divertidamente, outros exemplos, sabe, de outros personagens que forem aparecendo, assim, na mente, pode falar, né, algo que seja semelhante. Mas, né, vamos manter, né, pelo menos até o final do episódio, ter o foco ali sobre esse filme, né? Lembrando pro pessoal que pode conter spoiler, tá? Não, Então vai vejam. ter, Vai vai ter ter. spoiler. Eu vou colocar Então isso. vejam o desenho antes, né? O filme antes. É, Ou quem não liga pra spoiler, vê assim mesmo. assim, vou até colocar, né, no título, né, com spoilers e tal, coisa assim, porque é bem chamativo quanto a isso. O que acontece, né? Esse filme, apesar de ser uma animação, é muito bom, porque esse filme foi passado na época de faculdade, não sei se foi passado para ti, Dani, na Não, eu faculdade. acho que quando esse filme saiu, eu acho que eu já tinha me formado, eu acho. Entendi, eu já sou um pouco mais depois. E assim, eu achei muito interessante, porque ele mostra de forma bem lúdica, né, as coisas relacionadas aos processos psicológicos e que uma parte deles faz sentido para várias teorias e abordagens dentro da psicologia. E a gente vai minuciar isso, né? Mas no caso, eu vou dar até uma espécie de uma leitura um pouco tomista quanto a isso, né? Porque, se para pensar, existem algumas coisas que fazem sentido, não é completo, com certeza, a disposição das coisas são diferentes, mas também não precisa de tudo ser necessariamente a risca a psicologia atomista, mas tem algumas coisas interessantes ali que acontecem, né? Ô Dani, você que leu o resumo ontem do filme, você já viu antes, mas leu o resumo ontem, pô, nos dá uma sinopsezinha do filme, assim, mais ou menos. Eu também posso te ajudar nisso antes de começar a falar sobre ele. Enfim. Uma sinopse Bom, o filme ele se baseia principalmente na mente de uma criança, a Riley, né? E Uhum. aí ele vem trazendo todos os aspectos da evolução daquela criança. A evolução é desenvolvimento, né? Cognitivo, desenvolvimento das emoções. Então ele mostra primeiro, né? Não lembro direito se ele mostra isso primeiro, mas ele segue uma cronologia Tem uma cena normal. que mostra o nascimento dela. É como assim, Isso, é logo no eles, começo. né, eles têm uma sala de comando, né, na mente, e quando ela nasceu era só praticamente um botão, sabe? Uma coisa do gênero, entendeu? Mas só pra Isso mesmo. E só aparece primeiro a alegria, né? ter No a primeiro alegria. momento dessa sala de comando das emoções é a alegria. E mostra, né, os pais, a relação dos pais, e aí teve a menininha. E aí mostra a alegria nessa sala de comando com um botão só. E Sim. depois começam a surgir as outras emoções, ou seja, tenta mostrar que as coisas vão surgindo com o tempo, né? A evolução, o desenvolvimento vai mostrando novas adaptações nessa sala de comando. Uhum, sim. E aí isso significa o próprio desenvolvimento, né, no caso. O... E aí, não só o desenvolvimento, acontece o desenvolvimento de comando, né? Mas Isso. outros personagens que controlam, né, tem o seu espaço a controlar esses comandos, vão aparecendo. E aí que é interessante, porque dá uma leitura muito legal sobre as nossas paixões. Porque, assim, a gente tem a presença, né? Quando ela já está indo vai começar tá na pré-adolescência, né? No filme acho que ela está realmente na pré-adolescência, porque não começou a puberdade, né? Mas ela já não é mais tão criancinha. Mostra a infância, né? O desenvolvimento das emoções ali naquele momento, por exemplo. Tem uma parte que ela vai passar por um interruptor de tomada, né? E aí ela não sabe exatamente o que é aquilo, e aí ela sente o medo. Todo mundo ali fica numa tensão naquela sala de comando das emoções, né? E ela sente o medo. Será que vai acontecer alguma coisa? Né? E ela passa por aquilo.
né, sã e salva, não sofreu nenhum choque, nem nada, ela passa por cima do fio. Sim. E aí todo mundo é uma vitória, nossa, que legal, né? Sim. E também é interessante que dentro dessa sala de comando, todas as emoções têm uma relação entre si. E foca muito na relação antagônica da alegria com a tristeza, né? Como se elas não se dessem bem. Sim. E mais pra frente vai mostrar o desenvolvimento dela, como o Epson disse, né? Na adolescência. Vai mostrar... Num episódio que a gente falou sobre os acidentes que acontecem na vida, vai mostrar esses acidentes. E vai focar nisso, como lidar com esses acidentes. Né, de forma boa, de forma ruim, vai mostrar todos esses aspectos. E essa é a parte interessante do filme. Mostrar como lidar com tudo isso e como que as emoções se interagem entre si nesse processo, né, de desenvolvimento. Aí, estava falando, né, da parte interessante, né, e assim, dizer o que acontece com ela, né? Na verdade, os pais, né, o pai recebe uma proposta de emprego numa outra cidade, uma cidade maior, né, uma cidade grande. Acho que ela vivia eu tenho quase certeza que ela vivia em Minnesota e depois ela foi para São Francisco, sabe? E ela era muito apegada a Minnesota, né? Sim, lembrando que não é perto, né? Não é tipo uma cidade não, ali do ladinho que você chega muito... rapidinho nos seus amigos. É longe, é uma mudança de vida. Longe para Dedéu. Então, assim, uma mudança de vida que na infância, né, que é bem difícil nessas coisas de mudança de vida assim logo na infância, acostumar a outro lugar. Aí o filme, né, usa de recursos, né, de imagem, de cores, né, para mostrar que, nossa, né, eu tenho quase certeza que é São Francisco. Você pode me confirmar. Eu não lembro as cidades, não. Eu lembro que eram bem distantes e precisaria de bastante tempo para chegar de um lugar para o outro. É interessante que você falou aí que ela estava na infância, né, uma mudança, e ela foi para uma outra cidade, aí já temos uma mudança, e ela estava passando por outro processo de mudança, que é a mudança interna, né, da infância para a adolescência. Então ela estava fazendo essa transição ainda, e nessa transição ocorreu essa novidade, né, que é a mudança de cidade. Sim, não, na verdade, a transição dupla, né, transição fisiológica da vida, né, e psicológica também. É isso mesmo, é para São Francisco. Eu abri aqui no Wikipedia agora. Saída de Minnesota para São Francisco. E essa transição, né, dessas cidades que estão bem distantes, né, estados diferentes. Então, aí o filme usa esses recursos, né, de que, pô, São Francisco, quando a gente pensa em São Francisco, né, a gente lembra logo da fachada da cidade, né, da ponte, algumas árvores e tal, coisa assim. Só que onde ela vai morar é um lugar bem mais cinza, né? Vai morar numa casa, num quarto, acho que um tanto apertado, e aí a comida lá em São Francisco é diferente. Se não me engano, tem uma cena que mostra uma pizza que lá não era do mesmo jeito que feita em Minnesota. Então tudo era ali, né? O ambiente era todo alvo, né, de críticas, né, pela mudança, né? E as coisas não pareciam melhorar. Era tudo novo, outra vida, né? Que é meio que mais um interior, né? Na visão dela. E os pais estavam passando por problemas também, né? Eles também estavam de mudança, então eles tinham que resolver assuntos. Então, de certa forma, ela estava passando por tudo aquilo ali sozinha. Uhum. Sim, e aí o que acontece? E aí, acho que aqui tá a grande sacada do roteiro. Por que acontece? A gente tá falando aqui, alegria, tristeza. A gente tem que alegria, medo, enfim, alegria, tristeza, medo, raiva, nojinho. Esses cinco que fazem um comando. Alegria, medo, raiva, nojinho e tristeza. Aí o que acontece? Eu não sei se você já percebeu isso, Dani, mas alegria, medo, raiva, tristeza são paixões que a gente encontra dentro da psicologia tomista, dentro de São Tomás e Aristóteles, né? Porque a gente tem alegria, prazer ou alegria, né? Como paixões concupiscível da alma,
Nós temos também o temor, né? Seria o mais próximo ali do medo, né? Mais próximo, tá? O temor. Aí tem a ira, a raiva, né? Que pode... no caso, a gente vai olhar assim para a ira, né? O personagem raiva, né? Aquele bichinho vermelho que se explode, né? Seria a própria... mais próximo à ira, né? E a tristeza mesmo, como paixão, já praticamente o nome se repete. O nojinho, eu não sei onde se enquadraria, entendeu? Mas o nojinho parece algo um pouco mais complexo, assim, sabe? É algo relacionado a repulsas, mas ele teria que ser uma combinação de algumas coisas, entendeu? Para que algo desse um nojinho, entendeu? Eu acho que os 4, a alegria, medo, raiva e tristeza, são mais elementares, entendeu? O nojinho seria mais uma construção mais sofisticada, sabe? De alguma coisa, tipo, ter nojinho de algo, é um pouco subjetivo, assim, mais subjetivo do que das paixões mais, né, mais prontificadas, assim, de tristeza, raiva, alegria, o temor, o medo, assim, no caso. Não sei se você concorda, tá? Concordo. Acho interessante a gente falar também da aparência deles, né? Porque diz muito sobre eles, né? Sobre essas emoções. A alegria, ela é meio brilhosa, né? Ela emite um brilho. Ela parece a Sininho, né? A alegria parece a Sininho, ótimo. Uma estrela. Não no temperamento, que a Sininho era bem nervosinha. Uhum. Ela também, às vezes, mostra um nervosinho ali no filme, né? Mas ela tenta parecer sempre muito alegre. E ela tem esse brilho característico da Sininho, de uma estrela, né? Já a tristeza, ela parece uma lágrima, né? E ela é bem mais tímida, ela tem medo de fazer as coisas, né? De agir, de tomar. Ela sempre faz as coisas sem querer. Não queria estar ali, né? E ninguém queria que ela estivesse fazendo as coisas também. Se você for reparar no filme, o tempo todo ela é colocada de lado, né? Tentando esconder ela, como se ela fosse uma anomalia, né? Um erro que não deveria existir. Sim, né? Uma paixão que não deveria existir, ou exatamente, uma emoção que não poderia ser tocada, né? É aquela coisa de botar embaixo do tapete. Se eles pudessem, eles escondiam a tristeza ali, né? O outro, eu falei alegria, tristeza, né? O outro é o medo. O medo é aquela coisa mais... Tem um formato de neurônio, né? Mais esguia. É como se ele pudesse passar pelos lugares com facilidade. Ele gostaria de passar pelos lugares com facilidade, então ele é bem esguio e precisa ser rápido. E a gente tem essa impressão, né, de que aquelas pessoas bem esguias e altas, elas conseguem passar de um lugar para o outro muito mais rapidamente. O medo... A nojinho, você já falou que tem uma espécie de sofisticação, não quer se misturar, né? Ela tem... Parece um brócolis também, né? Na aparência dela, ela parece um brócolis. Que parece o que a Riley não gosta. A Riley não gosta de brócolis, então ela parece um brócolis. É toda verde. Interessante que a alegria, a questão de sofisticada é bem interessante. Porque eu tô aqui com a foto dos personagens aqui na tela do computador. E assim, a alegria, ela tem um cabelo muito mais despojado, sabe? Do que o próprio nojinho. Entendeu? Essa ideia de sofisticação, né? De algo estar mais prontinho, preparado. Isso passa muito pelo nojinho, assim, entendeu? A Riley, a alegria, ela é mais pojada assim mesmo, sabe? Mais... Sim, não se importa de se desarrumar, vai tá sempre pronta, né? Tá sempre pronta. Mas aí, continua. Tem a raiva, né? Acho que só faltou a raiva. Faltou a raiva. Isso? Então, a raiva eu acho mais raiva, né? Porque ele dá uma impressão de masculinidade ali, né? Ele é um a gente fala raiva, né? Mas ele meio que tem um quê masculino no eu dele, né? Eu acho ele o mais engraçado. Porque ele parece aquele executivo que passou o dia inteiro no trabalho e, de repente, tem que ir pra casa e pega um trânsito. Ele tá vestido, né, de terninho, né, como se tivesse... Exatamente. Ele tá como um executivo ali, né? Aquele que tá o dia inteiro digitando no trabalho, sentado com dor nas pernas, nas costas,
e ainda tem que sentar no carro e ir pra casa dirigindo no trânsito. E ele não larga, ele não tem momento de descanso, ele não se descansa muito, ele... Aquela coisa, né? A gente tá sempre fazendo, trabalhando sempre, né? Ativo. E, Tá tipo, sempre assim, ativo. E tem que botar a Riley pra, né, responder alguma coisa, não pode levar desaforo pra casa, né? É isso aí mesmo, sabe? Ele é o que faz ela agir, né? É como se fosse um combustível pra ação, essa raiva. Eu preciso de algo urgentemente. Acho que tem uma cena de quando ela é bebezinha que precisava de algo urgentemente e ele vem e toma a rédea e fala assim, agora é minha vez, né? E ela grita, ela chora e chama atenção, porque ela precisava de algo urgentemente. Então ele tem essa sensação de urgência, né? E faz parte do o movimento irascível, né, desse apetite, né? A gente fala das paixões, né? Vem das potências apetitivas, né? E é irascível, completamente, não é concupiscível, sabe? Ele realmente coloca a Riley para movimentar, andar, gritar. Foi ele que tinha programado a fuga dela no final do filme, né? Quando a alegria estava longe, lá no subconsciente, coisa assim, né? Então, foi ele que botou para fazer as coisas, sabe? Quando a alegria saiu, ele tomou... Ela tava muito para baixo, muito, né? Não queria se movimentar, e ele botou ela para agir. Vamos então movimentar, já que você tá triste, tá mal aí, vamos movimentar. Vamos chegar lá, vocês vão entender porque ela tá triste e tudo mais. Quem já viu já sabe, né? Aí que acontece. Eu tinha pensado uma coisa aqui, mas eu me perdi, eu esqueci o que ia dizer. Mas outra coisa interessante apareceu aqui, né? Que é o seguinte, essa questão da memória, né? Porque o problema do filme começou da questão das memórias, né? Que a tristeza começou a ficar tocando acidentalmente, né? Nas memórias. Ela sentiu um impulso de tocar, tipo, tocar. Como se alguma coisa movesse ela para tocar, mas ela não queria fazer isso, mas ela fazia, e de repente dava um problema aquilo, né? Aí, tipo assim, o questão do acidental, porque tem a cena da sala de aula, né? Que quando a Riley tá numa sala de aula que os amigos não conhecem, né? Aquelas crianças não são seus amigos, melhor dizendo, e a tristeza toca, né? E faz a Riley chorar na sala de aula porque a professora pediu, né? Pra ela falar seu histórico, né? Onde você veio, aí ela começa a falar de Minnesota, né? Aí toca o coração dela, começa a chorar na frente e as crianças riem dela, né? E aquilo ali vira uma experiência traumática para Riley. Né? A partir daí as coisas começam a dar bastante errado. E assim, a questão dessas emoções assim tocarem, né, as memórias. No início do filme, tava tudo muito... Ou era só alegria, né? Ou era só a raiva, ou era só a tristeza que tinha tocado. E existiam aquelas memórias mais do core, né? Mas, acho que, se não me engano, eram 5 memórias, né? Que faziam a Riley ser quem era ela. Quem ela era, né? E essas memórias, por algum acidente, caíram, né? No subconsciente, uma coisa do gênero. E aí, assim... É interessante que esses toques, né, que cada personagem da sala de comando dava na memória é o que a gente pode aproximar e dizer que são as impressões que acontecem na nossa alma, entendeu? A gente recebe o conteúdo de fora, e está falando, né, muito na questão dos temperamentos, né? A gente recebe o conteúdo de fora, e nesse conteúdo que a gente recebe de fora vira como memória, uma informação. E as nossas. Nossas almas dão nossa alma dá essa impressão nisso, né, no caso. Eu sei que é um pouco forçado de dizer, né? Isso é exatamente a mesma coisa, mas tudo que a gente vem de fora e passa assim para dentro, né, recebe nessas paixões, nessas emoções. Né? A gente vai sendo tocado quanto a isso, a gente vai se construindo e fazendo aquela memória à medida das nossas paixões, né? Como a gente vai respondendo a isso e tal, né? Então, algo na analogia ao mais semelhante possível, né? Que nós temos dentro do nosso entendimento, né?
de impressões na alma, né, no nosso temperamento, enfim, que a gente vai recebendo, né? Então, e aí a tristeza quis dar uma impressão, né, naquela memória, né? E a alegria foi, né, contraponto aquilo, não pode ser assim. E aí, quando a alegria e a tristeza entraram em conflito, atrito, em conflito, atrito, as impressões das memórias dentro no interior, e olha que não é o interior mais profundo, né? Mas no interior de Riley, né, começou a ficar muito baseado na raiva, né? A raiva ficou controlando, então ela se tornou uma pessoa irada, né? Ela ficou mais irascível, né, a tudo o que acontecia, né? E a alegria, né, poderia dar um contraponto a isso, não estava presente a dar essas impressões, né? Nessas memórias, né? Então a Riley começou a ficar muito irada, e essa questão da Riley ficar muito irada foi o início, e eu encaro dessa maneira, e você pode discordar, Dani, mas todas as ilhas, né, que a Riley tinha, né, a ilha, tudo que ela foi construindo ao da longo honestidade, né? Tinham várias. Essas ilhas cresciam de acordo com as vivências que ela teve na vida, né? Era como se elas surgissem. Se ela fosse muito honesta, surgia uma ilha da honestidade ali, né? Que fazia parte da personalidade da Riley. Aquela era a personalidade da Riley. Aí agora fala aí, Epson, que já entrou no contexto. Não, aí a gente vai avançando, à medida que a gente vai avançando nos processos psicológicos, né? Nós vamos avançando também no filme. E aí são essas ilhas da personalidade, são chamadas assim, né, ilhas de personalidade, e assim, perceba-se que também, buscando uma leitura mais de logoterapia, por exemplo, é o que dá muito sentido na vida dela, né? Então, à medida que as ilhas iam parando de receber essas memórias, essas impressões, e tudo foi ficando muito concentrado, as respostas rápidas, e ela não conseguia alimentar muito bem essas ilhas, as ilhas iam se destruindo, né? E eu julgo, não sei se você concorda, e eu julgo que depois desse muito estado de ira, raiva, responder assim e tal, e as coisas não foram dando certo, ela começou a entrar no início no estado de depressão, entendeu? Porque as ilhas iam se destruindo, iam caindo, né? Ou seja, ela ia perdendo um sentido, ela ficava sem a tristeza, isso que é interessante, né? Sem a tristeza ficar ali numa sala de comando, ela já ia ficando sem sentido. Então, é uma espécie de tristeza. É como se a tristeza ter saído, né? Que ela saiu junto com a alegria. É como se a tristeza ter saído dali também tenha causado todo o desequilíbrio, né? Que mexeu com toda a personalidade dela, né? As ilhas ficaram todas desestabilizadas. Então, mexeu com tudo. Quem era ela? Quem a Riley é? Sim. Ela não estava sabendo mais. Tanto ela estava em desordem. E essa é a desordem. Tanto que o fato da raiva ter escolhido voltar para Minnesota, pegar aquele ônibus, né, fugindo dos pais, né? Era dizer assim, cara, as coisas não estão dando certo, nós não temos o que fazer, nós não estamos encontrando respostas interiores, preciso voltar lá para Minnesota para encontrar quem ela é, né? E é aí que a gente vai se encontrar, né? Ou seja, nesse aspecto mais irascível, mais colérico, né, de buscar as respostas que estão no exterior, ele tinha que voltar lá para Minnesota para fazer que a Riley tivesse uma espécie de um entendimento de quem ela é. Mas aí que a gente questiona, sempre tem que ser assim, sempre tem que ser ligado ao exterior, sempre tem que fazer as coisas para fora para lidar, né? No último episódio a gente estava falando da questão de Marta, né? Que sempre fazia as coisas assim, né? Para fora, ajeitando para fora.
e Maria estava com a melhor parte, que era aquilo de contemplação, mais interior, né? Então, a Riley estava caindo nessa questão, né? Estava se decidindo até que voltou atrás, a tristeza conseguiu tomar conta daquilo ali, né? E fazer com que ela se entendesse, né, o seu papel, o seu lugar. Ela superou aquilo, né? Mas você viu que a questão do irascível, né, do irado, né, neste filme, nesta situação, ele se sentiu apegado àquele lugar. E aquele lugar é o único modo de poder resolver o problema da Riley. Entendeu? Então, é mais impulsivo, né? Ele, sem ter as outras emoções ali para equilibrar, ele se tornou muito impulsivo. Sim. Então, então nós temos essas situações, né? Essas paixões, né? Agindo, né? Comandando, né? A Riley e tal, e essa perda de sentido. Eu não sei se você concorda, Dani, do fato de ela viver depressão. Você concorda ou não? Tipo, o início, tá? Ela não chegou a viver, mas ela estava entrando. Eu concordo que ela estava entrando, sim, que não é preciso totalmente a tristeza para que se entre em depressão, é preciso uma desordem, né? Sim, sim. Uma desordem de várias coisas, né? E até chegar a esse ponto, né? Então, e aí a gente tem várias outras situações dentro do filme, né? Que, ligado ao subconsciente, né? As memórias mais de longo prazo, é aquilo que entrou no esquecimento. Né? Não é nem tudo que ela passou, né? Ela tentou lidar do jeito que dava para ela, uma criança indo para a adolescência. Eu acho que a falta ali estava nos adultos que não perceberam isso, né? A professora, que ela chorou na frente da professora. A professora não percebeu isso. Os pais, ela estava cada vez mais isolada. Eles não perceberam isso. Tudo bem que eles possam ter percebido, entre aspas, né? Tipo, algo não tá certo. Mas eles não foram atrás para ajudá-lo, né? Eles são adultos, já viveram, né? Tem maturidade, né? Espera-se uma maturidade dos adultos. Mas ela lidou com tudo aquilo sozinha. E aí chegou no ápice, né? Que foi fugir de casa. Sim. E essa agora, assim, sendo bem sincero, tá? Tudo que eu tô falando aqui agora, eu não cheguei a pensar antes, não. Tô construindo aqui junto contigo. E aí vamos ver se você concorda comigo, ô Dani, essa questão, né, entre concupiscível e irascível, né? E de acordo com São Tomás, a tristeza concupiscível. Não, bem, né? Chega-se questão de concupiscível, né? Por essa forma. E aí, qual foi a grande, né, a virada de chave, né? Depois, quando tudo estava ruim, dando errado, a virada de chave para as coisas começarem a dar certo, né? Foi quando a alegria, ela encontra as memórias, né? Mais importantes da vida da Riley, e ela percebe que tem nas memórias antigas que ela ficou triste, a Riley, né? Ela tem uma memória lá de tristeza quando a Riley perdeu um jogo de hóquei, né? De hóquei. E aí ela ficou triste, só que aí os pais vieram confortá-la, né? E os amigos, os pais vieram confortá-la. Então, quando a alegria viu que depois de uma tristeza ter acontecido, né, de ela ter perdido o jogo, mas vieram os pais e amigos para confortá-la, ela percebeu que a tristeza tem a sua importância, foi um bem de modo concupiscível, né, é um bem que chegou a ela, vamos dizer assim, botar em aspectos bem gerais, assim, foi um bem que chegou a ela, né, esse conforto chegou a ela após ela ter perdido o jogo, né, e
E ela percebeu, né, o quanto a Riley precisa de ajuda e que a tristeza ajudaria isso, né? Então, se ela levasse... Sim, ela faria viver, né? A tristeza ajudaria ela a viver aquilo, ela a entender aquilo. Então, aí ela percebeu, né? Se eu colocar a tristeza nessas memórias, vai entender que eu vou precisar da ajuda dos outros, né? E buscar esse bem nesse modo... que esse bem, né, que vem de modo mais fácil, né, do que o bem irascível, né? Então, por isso que é importante esse equilíbrio, né, das paixões irascíveis e concupiscíveis. Nem tudo um só é bom e nem todo ruim, todo outro é só ruim, né? No caso, é o equilíbrio, é a temperança, né, a virtude da temperança. Então, enquanto em muito tempo, né, a ira estava tomando as coisas de modo irascível, era necessário, né, a tristeza entrar naquele momento. Ela se No comando, né? A alegria nunca deixava a tristeza entrar no comando. Nunca deixava. Foi só depois dessa jornada que ela teve com a tristeza pelas ilhas, né? Buscando justamente essas lembranças importantes que acabaram se perdendo ali do centro de comando. Foi aí que ela percebeu que dá sim para trabalhar junto, que não é para esconder a tristeza, que a tristeza ela dá sim para ajudar, né? Sim. E aí, a alegria nesse caso aqui, nesse filme, ela tem até aspectos mais irascíveis que concupiscíveis, né? Mas a gente pega isso para entender, né? Porque a alegria, né, nesse filme, ela quer fazer tudo, né? É uma alegria imatura, né? Pô, bacana, uma alegria imatura. Porque realmente, assim, um dos grandes, pensando assim, uma das grandes sacadas do filme é entender que, tipo, a alegria, infelizmente, né, fatalmente, ela ajudou no processo de perda, né, de perca da Riley nas coisas, né? Ela queria tomar conta, não queria deixar a tristeza fazer, né? Ela não tinha confiança naquilo, ela ficava, quando outras emoções, enfim, outros personagens queriam, né, tomar conta de alguma coisa, alguma memória, ela ficava sempre se incomodando, tipo, será que isso vai dar certo? Pô, eu sou a mais antiga aqui, eu que conheço mais as coisas e tal. Então, né, a alegria, né, como personagem, ela mudou, né, e se amadureceu quanto a isso, né? Então, é muito, muito importante, às vezes, né, alegria sempre, alegria, tudo, né, tudo dando certo, não pode ter pode refletir sobre alguma coisa que deu errado, que já é um problema, vai ser um motivo de problema, é algo que levou a própria Riley a desordem, né? A desordem, quase a ruína total das coisas, né? Então, é interessante isso que você falou da alegria, porque é uma cobrança que a gente se faz, não só na infância, né, na adolescência, mas na vida adulta. Da sociedade, a gente tem que estar sempre alegre. Não tem essa opção, né? A gente pode dar o exemplo de um luto, né? Se a gente está passando por um luto, perdeu uma pessoa, ou terminou um namoro, a gente não quer viver aquela tristeza, a gente quer esconder isso. Aí vem a negação, a gente não quer, não tô triste, eu tenho que estar feliz, eu não posso estar triste, eu não posso chorar, não posso sofrer, né? Mas o ideal é você chorar, é você viver, nem sempre chorar, né? Nem sempre chorar é a expressão da tristeza, mas é você viver aquela tristeza. Porque se você não vive aquela tristeza, você não vai entender aquele momento. Você não vai entender por que tá triste, você não vai entender como sair daquele momento. O momento ele vai continuar existindo. Sim. Agora, quando você vive a tristeza, esse momento ele passa, ele vai embora, porque você deixou se viver, você se deixou viver aquilo. Sim. E aí foi a partir dessa tristeza que a Riley a alegria descobriu que a Riley precisa de ajuda, né? Naquela coisa, onde eu sou fraco é que sou forte, né? Então ela pediu ajuda, ela voltou, né? Conseguiu chegar lá, eu esqueci exatamente como ela conseguiu chegar à sala de comando. De volta, eu acho que foi a partir de não sei se foi a partir de um trem, uma coisa do gênero, sei lá, eu consegui voltar à sala de comando e assim, e aí a Riley voltando para casa, chorando pros pais, né?
pedindo ajuda, porque ela estava fechada. Os pais sabiam que ela não estava gostando, mas ela não tinha aberto seu coração para isso, né? Se mostrar fraca diante dos pais, né? E quando ela se mostrou fraca, os pais falaram assim, realmente é difícil, eu também estou sofrendo com isso, mas vamos superar, vamos nos unir, né? Fazer isso e tal. E aí, né, começou a se tolerar São Francisco, e aí buscar novos sentidos, né? Naquilo tudo, né? O sentido na sua vida, né? Isso, ela foi atrás de ajuda, né? Porque ela precisou dar esse passo. Porque até então ela não estava pedindo ajuda, ela só estava tentando resolver sozinha. Uhum. Então, na verdade, o Hiver, ele tinha, eu tô lendo aqui agora, ele tinha desativado o painel de controle. Ele falou assim, cara, agora não tem como que fazer e tal, vai dar ruim, vai dar problema, e ele desativou, sabe? E aí levando deixando a Riley deprimida e apática, né? Então, aí quando a tristeza toma conta, né? Reativou o painel e levou a Riley de volta para casa, né? E aí a tristeza, ela reinstala, né, o que o filme chama de memória base, né? Interessante. E aí, né, a Riley chega chorando, confessa aos pais que sente falta da antiga vida e tal. E aí os pais confortam novamente e tranquilizam, né? Assim como tinha confortado lá naquele jogo de hóquei. Então, foi um bem concupiscível, né, que foi interessante de receber esse conforto, né? Receber esse consolo, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir nossos bens de modo irascível. Tem horas, momentos que nós somos fracos, né? E aí nessa fraqueza que ela se fortaleceu, né? E aí, a partir daí, as memórias bases, né? Que são a memória base é basicamente, né? Tem aquele formato de bola de cristal, né? E aí, todas as memórias bases têm uma mistura, né? Das duas emoções e criam novas ilhas de personalidade, enfim, né? E aí ela consegue superar isso. Então, é basicamente essa história do filme, né? E essa leitura que a gente faz da sua personalidade e das suas emoções, né? Um pouco de leitura tomista, às vezes alguns pontos um pouco forçado, né? Mas para entender que, de uma certa forma, mesmo um filme, né, tão 2015, né, levemente atual, né, tem base em questão de emoções, e se tem base em questões de emoções, tem base na psicologia, e a psicologia tem base, sim, né, em teóricos, né, em conteúdos que são antigos, né, posso dizer milenários, né. Então, de uma certa forma, as coisas, mesmo que de um jeito diferente, elas acabam se encontrando, né, um pouquinho, se refletindo um pouco umas nas outras, né. E aí, quando foram fazer um filme desse gênero, né, colocaram personagens para comandar, né, fazer a sala de comando. E esses personagens têm muita base em questões de emoções, né, e também na questão das paixões, enfim, são movimentos, né, da alma. Então, essas paixões, né, acabaram movimentando, né, a Riley a fazer as coisas, a não fazer, enfim, né. A gente falou um pouco do medo aqui, né, mas o medo também ele tinha colocações, né, as memórias, né, evitando a Riley a se colocar alguma coisa. O nojinho. O medo protegia ela em algumas. O medo ele pode ser ruim, mas ele também pode ser bom. Ele te protege de algumas situações, né? O caso da tomada. Se ela não tivesse medo, ela poderia enfiar o dedo na tomada ou passar correndo ali em cima daquele fio e cair, se machucar. Sim, e o nojinho também, né? Às vezes o nojinho se colocava em situação de novo, né? Mais sofisticada, né? Queria fazer a Riley uma menina mais sofisticada, às vezes até mais popular, né? Entre os colegas, entre os amigos, né? Então é um movimento um pouco mais complexo, até poderia dizer, assim, sabe? O nojinho é interessante que ele não é só a questão da comida, né? Por exemplo, é um jeito de você, se você ter nojo, você não vai pegar uma comida ali toda cheia de cabelo no chão. Não vai comer. Isso só vai acontecer porque você tem nojo.
Né? Você não vai sair comendo um inseto no meio da rua. Não, e a Nojinho queria, né, que a Riley se vestisse bem, usasse as coisas que estavam na moda, entendeu? Queria fazer que ela tivesse uma boa aparência também. Não sei se você lembra disso, sabe? Que se preocupasse consigo, né? Sim, lembro. Você falando assim, eu lembrei, né? Lembrou, né? Então, é isso, sabe? É muito interessante essas colocações, mas eu considero como mais sofisticada, né? Bom, mas esse é o nosso minha colocação. Não sei se a Dani tem mais uma coisa para falar. Eu acho que é bom começar com esse filme, porque esse filme ele tem, né? Ele dispõe muito bem das questões de movimentos da alma, paixões, questões de memória, questões de impressão na alma, questão de sentido na vida, que a logoterapia também gosta muito de falar, né? Se detém muito a falar sobre isso. Eu acho, se você olhar o filme bem, dá para dar exemplos assim bem potentes assim, né, sobre algumas abordagens dentro da psicologia, a própria psicanálise com essa questão de memórias recalcadas, né, que acabam ficando lá praticamente inacessíveis. Então, eu acho, né, um filme bastante interessante. Quanto a isso, enfim, é o que eu tenho a dizer sobre ele. Eu acho que a gente falou bastante coisa, deu para trabalhar muitos aspectos do filme. A única coisa assim que eu acho interessante, né, terminar e falar com isso, falar sobre isso, é que o filme não é para criança, só para criança. Ele é para todas as idades, né? Ele serve para todo mundo. Todo mundo tem alguma coisa a aprender ali com aquele filme. Até porque até sempre nós estaremos amadurecendo de alguma forma. E aquele filme ele mostra exatamente essas fases, né, do amadurecimento. Sim. E um recado, né, para os pais, para os responsáveis de crianças é de estar atentos ao outro, não só as crianças, né, mas atentos ao outro, porque os outros também têm suas emoções, os outros também têm suas dificuldades, então a gente está atento ao outro e atento, né, às nossas crianças, ver como que eles estão lidando com algumas situações, perguntar, às vezes aquela criança está fechada, não quer falar, mas a gente perguntar, conversar, dar espaço para ela falar, às vezes isso já liga o botãozinho, né, do comando, que às vezes estava desligado, né, no caso que você falou, né, que a sala de comando dela acabou sendo desativada. Às vezes alguém perguntar e ir atrás, né, a dar esse espaço, já liga aquele comando automaticamente, então aquela criança consegue falar contigo, né, consegue demonstrar, e às vezes mesmo não conseguindo, a gente observando ela, a gente consegue perceber algumas coisas e ajudá-la de alguma forma, dar conselhos, né, dar um abraço. Uhum. Essa colocação, né, acho bastante interessante mesmo, né, nessa questão do papel, né, como você pode apoiar, né, uma pessoa que está passando por isso, né. Eu acho isso muito interessante, essa questão de educação dos pais com os filhos, né. Eu também pretendo, né, ter episódios relacionados a isso, né, educação de pais com os filhos, assim. Eu acho que esses assuntos, né, a gente pode colocar como algo bastante rico, assim, né. O cinema nos chama a atenção, né, por mais que tenha queijo de fantasia, né, uma parte do alfabeto é a realidade, né, e a gente pode pegar as partes da realidade e colocá-los, né, para conversar, né, com a teoria que a gente já aprende, o que a gente já atende, aquilo que pode ajudar, né, as pessoas dentro do próprio podcast, assim, também. Entendeu? Sim, e o cinema é simbólico, né? A gente pode usar o símbolo do cinema para trabalhar vários aspectos que às vezes a gente não percebe no dia a dia, mas com aquele filme, com aquele desenho, com aquele anime, né? A gente consegue ver alguma coisa ali, um símbolo que vai te ajudar a entender alguma coisa, né? É igual as parábolas que Jesus usava, que alguns monges, né, usam. Faz parte para o outro entender, porque ele vem em exemplos e a gente aprende muito com exemplos. Não, e assim, cara, não é questão de falar de boca para fora, é senso comum que o cinema é importante, nada disso, é porque, cara, o cinema, ele é uma indústria, né, milionária. Então você tem que fazer algo
né, que você chame a atenção da realidade das pessoas, né, porque senão fica uma parada completamente, né, fora da realidade, né, fica algo esquizoide, entendeu? Mas dentro da realidade você apresentando a fantasia, né, aquilo conforme o roteiro, né, apresentar algo novo e tal. Então tem essa questão da realidade, precisa ter símbolos, linguagem, situações que fazem as pessoas entenderem o que está acontecendo e se verem naquilo ali, né? Então, eu acho que convém, então, e esse, na verdade, eu até esqueci de falar, né? Esse é o episódio que estamos inaugurando, né? Essa playlist, né? De coisas que a gente fala do cinema, né? Do entretenimento, de modo geral, né? Então, é isso, sabe, Dani? Eu tô também ansioso, né, para os próximos episódios. O jeito de conversar aqui é até um pouco mais leve, assim, né? Eu tô construindo aqui ao mesmo tempo, né? Tô lendo e colocando em cima, então posso acabar cometendo erros mesmo, entendeu? Nas colocações, porque são muito, né, incipientes, mas eu acho que, por exemplo, para esse primeiro episódio, acho que foi bem tranquilo, né, para falar sobre isso. Né? Sim, a gente vai aprendendo também com os filmes, né? A gente não é o dono da razão. E a gente vai aprendendo, a gente vai errando, colocando também a nossa subjetividade na nossa percepção desses símbolos, né? Do cinema, da arte em geral. E é interessante que você falou, né, disso, que ajuda, e é desde sempre. Desde que o homem é homem, que a arte é usada para ensinar, né? Seja na contação de histórias, seja nos contos de fadas, que são bem antigos, sempre foi usada para ensinar. Então a arte e foi evoluindo até que a gente chegou no cinema. É uma evolução da arte muito boa. Né? A gente tem os jogos também, né? Os games. Talvez a gente traga alguns jogos, a gente pode falar sobre jogos futuramente. Então fiquem atentos aí. Eu quero trazer. Inclusive, eu tô ainda terminando o Red Dead Redemption 1, entendeu? A história dele, né? Porque ele é a continuação do 2, né? Muito, muito bom, muito bom. Mas a gente vai um dia. É ótimo para falar sobre, inclusive, né? Se vocês quiserem, já pode pedindo pra gente. Pois é. Muito, muito bom. Então, Dani, vou encerrar o episódio por aqui, né? Acho que já conseguimos colocar todas as colocações. Então, aguardamos vocês para os próximos episódios, ok? E toda semana, né? A gente está, pelo menos, colocando isso como meta. Toda semana colocar 2 episódios, né? E é isso aí mesmo, Dani. Agradeço a sua presença e até a próxima, ok? Até a próxima, Epson. Até a próxima, pessoal. Falou. Tchau.